Bom dia. Mateus 24, a partir do versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4. Estamos meditando nesse momento exclusivamente nas palavras de Jesus. Só o que ele disse. Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E Jesus falou, olha, toma cuidado que muitos virão em meu nome. O que quer dizer com isso? Virão se identificando como se estivesse a serviço do Senhor. Muitos. Eu estou a serviço de Deus. Só eu falo em nome de Jesus. E vamos encaminhar muito. Isso nós estamos vendo hoje. Nós vemos não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Quantos bilhões de pessoas que se identificam como evangélicos, como crentes, e que estão desviados. Estão desviados dentro das congregações, fazendo parte de denominações. Infelizmente. Eles desviaram muito, eles infelizmente já desviaram e estão desviando cada vez mais. Oferecendo o que o Senhor não oferece, prometendo o que ele não promete, ensinando contra a sua própria palavra, ensinando contra o Evangelho, com seus ardis, acabam afastando as pessoas de Cristo, conduzindo elas para a perdição. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Jesus nos avisou que isso ia acontecer. E nós vemos isso. Nós vemos aí pregadores aí, quando faz as suas reuniões, seus ajuntamentos, aquela quantidade enorme de pessoas. E você fica tentando ouvir um pouco da pregação deles, e você percebe que eles falam contra Jesus. Eles defendem e apoiam aquilo que Jesus condena. Eles incentivam as pessoas a permanecerem no pecado, na cegueira. As pessoas têm Bíblia e não lê. Vivem no erro. Jesus começou dizendo, toma cuidado que ninguém nos seduza. E nós vemos essas pessoas hoje seduzir, são pregadores carismáticos, utiliza ali uma verborragia muito forte, induzindo as pessoas com um poder de convencimento muito grande. Sendo que o intuito delas nada mais é do que arrecadar fundos. Querem cada vez mais. Aí eu fico observando eles que estão falando contra a própria palavra de Deus, contra a própria palavra de Deus. Porque a preocupação deles é ter dinheiro cada vez mais e mais. E Jesus disse que os ricos não entrarão no reino do céu.
E a maioria destes não são milionários. Tá? Por que não são milionários? Porque milionário é quem tem milhões. Só milhões. Eles são bilionários, porque eles têm bilhões. Nós vamos falar o exagero que eles têm, a loucura e cada vez mais e mais. E utilizando o povo, extorquindo. E o povo ali aceitando, acreditando em tudo que eles falam. Não leia a Bíblia, não medita, não coloca em prática. Estão desviados dentro dos templos. Quantidade muito grande desviada dentro dos templos. E eles vão cuidar para eles não seduzir. E eles estão seduzindo. Versículo 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Vocês vão ouvir falar de muita guerra e tudo mais, mas não se assusta não, não é o fim ainda não. Nós vemos isso já há algum tempo. O Irã se preparando, querendo bombardear Israel, Coreia, Estados Unidos, ameaças Coreia, Coreia ameaça Estados Unidos. Vários países aí, confrontos. A Rússia está pensando em invadir outros países também. Ah, pastor, chegando no fim do mundo. Não, não. É normal essas coisas acontecerem. E muitas guerras irão acontecer ainda. Nós veremos ver muitas guerras. Muitas vidas serão tiradas em guerras. Muita destruição acontecerá. Mas ainda não é o fim. Ah, porque Jesus está voltando. Não tem um tempinho, ainda tem algumas coisas para acontecer. Jesus nos avisando. Versículo 7. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estão vendo, países vão se levantar um com o outro, atacarem, guerras e mais guerras, mortes e mais mortes. De repente o país está supostamente amigo, de repente se levantam um com o outro e começam a bombardear. Normal. Fome acontecer. Não essa fome que nós estamos vendo aqui na Venezuela ou na Argentina, não, muito maior, fome mesmo. Fome como tem em alguns lugares na África, alguns países ali na África, e nós vemos. Tem lugares na África que o alimento deles, um rato, ficam caçando rato, abrindo buraco para encontrar o rato, eles matam ali para fazer comida. Quando as crianças estão chorando, implorando por alimento, você vê as crianças só têm ossos. Agora é fácil nós falar porque isso está acontecendo lá no continente africano. Enquanto estiver na nossa casa, no nosso terreno, no nosso quintal, vai acontecer. É fácil nós falarmos. Ah, não, porque lá tem fome, assim, mas quando ela estiver acontecendo na nossa casa, vai acontecer. Hoje nós vamos falar de terremotos,
longe, porque no Brasil não tem terremotos. De vez em quando algum abalozinho sísmico, coisa pequena. Mas era quando nós começarmos realmente terremoto, como nós vemos quando aconteceu nos Estados Unidos, no Japão, abalar realmente as estruturas, morte, destruição, prédios caindo, no caso, no Brasil e em vários outros países. Está acontecendo? Em vários lugares. Jesus, quem está falando é Jesus, isso vai acontecer. O que mais que ele diz? Versículo 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Não, isso aí não é nada, o final não. É assim, por exemplo, quando a mulher está grávida, quando começa a sentir as primeiras dores do parto. E até chegar na hora do parto, do nascimento da criança, muitas dores ela passa por muitas dores, muito tempo ainda. E assim, Jesus está comparando, vai ser só o início. Muita coisa virá mais. Versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Todo mundo odiar. Hoje já existe um ódio já grande, estão perseguindo, como tem mostrado o próprio Israel perseguindo os cristãos. Vai chegar um ponto que todo cristão vai ser perseguido. Você não vai ter liberdade de falar de Cristo mais não. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nessa época, versículo 10, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então o povo começar a odiar-se um outro, exatamente com medo, acusação de tudo que está acontecendo no mundo. Não, esses cristãos, esse Deus deles é por causa deles, então a perseguição virá. Aí vão começar a odiar. Aí vai surgir os falsos profetas que não tem surgido por aí, pregando uma outra coisa. Não, Deus não quer isso, Deus quer aquilo, Deus não quer aquilo, defendendo, apoiando o erro, apoiando o pecado. E muitos vão seguir. Muitos vão abandonar o evangelho mesmo. Os poucos que restam vão abandonar. Versículo 12 fala: e os falsos profetas que surgirão enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Então, quem vai ser salvo? Aquele que continuar firme até o final. Vem as lutas, vem as perseguições, vem a fome, vem a morte, vem o desespero, vem a prisão, o chicote, vem tudo, quando continua firme. Aí será salvo. Versículo 14. E esse evangelho do reino, este aqui não é outro não, será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. E então chegará ao fim. Então, enquanto este evangelho não for pregado em toda parte do mundo, não quer dizer que as pessoas vão ser convertidas. Claro que não. Mas todo mundo vai ouvir esse evangelho aqui. Por quê? Para depois não ter desculpa. Não me converti porque eu nunca ouvi falar de Cristo, eu não sabia como era. Não, você ouviu sim. Aldeia distante vai ouvir. É um povo lá, um paísinho pequenininho. Todos vão ouvir. O evangelho vai chegar a todos. Só depois disso, então, vai vir o fim. Então não fala, Jesus está voltando. Não está. Basta nós olhar, prestarmos atenção aqui, que nós veremos que não está. Ainda tem muita coisa para ser cumprida. Tem muitos lugares aí que nunca ouviram o evangelho. Tem ouvido umas porcarias aí dos falsos pregadores. Muito bem, nós lemos o Mateus 24 até o versículo 14. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 15. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia.
Deus abençoe. Então,